Bom dia! Hoje é segunda-feira, conforme prometido, nós vamos continuar essa semana com esse caminho falando de carreira. Carreira para quem é líder, para quem quer ser líder, ou simplesmente para quem quer crescer, para quem tem um sonho, tá? Então fica aqui comigo. Eu sou a Raquel Paiva, sou mentora de líderes e de carreira, fundadora da High Talent Gang. Há 6 anos empreendo, tenho 20 anos de mundo corporativo e estou muito feliz de estar com vocês novamente aqui no podcast A Liderança e o Espelho. A gente começou uma jornada de 21 dias, né, falando sobre autoconhecimento, o quanto isso é importante, não só para quem é líder, mas para qualquer pessoa e profissional que quer crescer em sua carreira. E hoje eu prometi, a partir dessa semana, que eu ia trazer algumas ferramentas práticas que eu utilizo, inclusive, na minha mentoria. Mas antes disso, eu queria começar hoje o podcast falando sobre essa importância e esse caminho do propósito. E eu trouxe aqui uma frase que é do Prem Baba, que diz o seguinte: o propósito é o motor da vida. Quando você o encontra, tudo o que você faz ganha sentido. Ah, mas Raquel, você já não falou antes de propósito, quando você estava lá na jornada, né, do autoconhecimento ali de 21 dias? Sim, eu falei antes, mas por que que é importante a gente voltar aqui, né, nesse caminho? Porque, por exemplo, ao longo do teu caminho aí, da tua trajetória, né, você vai mudar de ideia algumas vezes, você vai encontrar terrenos férteis, né, e outros não tão férteis, você vai ter vários problemas. E o que vai fazer você ter a disciplina e o esforço de não desistir, de continuar, embora tenham contextos complicados, é exatamente esse propósito forte dentro de você, né? Então, por exemplo, eu tenho uma amiga, a Samara, que ela foi minha líder, inclusive, na Sul América. E quando ela saiu da Sul América, ela decidiu empreender e abrir o negócio dela, que é a Lugano, né? Que é aquela loja de chocolates e tal, fica lá no Nova América dela, maravilhosa. E ela teve alguns desafios, né? Desafios com a equipe, que eu ajudei ela a fazer contratação, treinamento e depois todo o trabalho dela, desenvolver as pessoas, porque é diferente a pessoa que trabalha em loja para o profissional que ela gerenciava antes no mundo corporativo. São outros perfis, né? Então teve esses desafios da equipe, ainda tem, obviamente. Ela abriu meio em cima do Natal, então imagina você se adaptando a um formato e aí tá aquela correria de shopping. Depois ela teve um acidente, ficou acho que meses sem andar, né? E tendo que tocar um negócio. E o que que fez essa Mara não desistir? A força que ela tinha dentro dela, esse porquê muito forte de querer ver o negócio dela prosperar. Assim como o meu, né? Eu tenho 6 anos aqui de empresa, já passei por vários problemas, né? Então, problema de equipe, problema financeiro, problema com cliente, enfim. É claro que eu tive muitas coisas legais e é por isso que eu continuo. Mas o meu propósito também de ter um negócio meu, de fazer a minha empresa prosperar, ele é muito forte. Então, toda vez que eu tenho um problema, eu falo, não, mas espera aí, por que que eu tô aqui, né? Por que que eu saí do corporativo e vim empreender? E esse retorno pro meu propósito é que faz eu continuar. Então, saber qual é o seu porquê, o seu para quê é muito importante antes de traçar qualquer plano. Primeiro, para você não desistir. A outra questão é que lembra do livro Essencialismo, que eu falei já algumas vezes, que você precisa falar uns nãos para os outros, para você falar uns sims para você? Como é que você vai falar esses nãos para os outros e os sims para você se você não souber exatamente o que você quer? Então, muitas vezes a gente vai no piloto automático e a vida vai levando a gente para alguns lugares, mas quando a gente sabe exatamente o que a gente quer, a gente toma a carreira de volta, como eu falei na semana passada. Então, por isso é importante eu saber aqui o meu propósito. Como prometido, eu disse que ia trazer algumas ferramentas, tá? As ferramentas que eu vou falar ao longo da semana são Ikigai, SWOT pessoal, Roadmap de carreira, PDI, entre outros. Hoje eu queria começar com duas. A primeira é o Ikigai. E quem quiser pode me mandar um e-mail pedindo ou deixar aqui nos comentários, eu mando para vocês, tá? Mas também tem na internet. A Ikigai é uma ferramenta, né, utilizada aí por algumas pessoas do mundo corporativo, mas que surgiu no Japão, né, de um estudo no Japão, feito com uma cidadezinha, um vilarejo, onde as pessoas viviam mais de 100 anos. E aí alguns estudiosos foram buscar o porquê e descobriram que essas pessoas tinham três coisas em comum. Elas tinham uma boa alimentação,
Elas faziam um exercício e elas tinham um para quê, uma razão de ser ou de viver, que é o propósito. Então, ela é uma ferramenta que ela vai te fazer 4 perguntinhas básicas que vão te levar a descobrir o seu propósito. Claro que você vai precisar fazer uma reflexão um pouco mais profunda para chegar nessas respostas, mas vale muito a pena utilizar essa ferramenta. Então, é Ikigai. Você pode achar na internet ou pode me pedir, lembrando que meu e-mail é raquelpaiva@hightalentgang.com.br. Esse nome é difícil, High Talent Gang, tá aí no topo do podcast, então você consegue pegar lá, tá? SWOT, pessoal, também é uma ferramenta disponível na internet. Se você jogar lá no Google, no ChatGPT, você vai achar, mas quem quiser que eu mande também pode me pedir. Onde você vai fazer um mapeamento de quais são as suas principais forças, o que que isso gera de oportunidade para você na vida e quais são as suas fraquezas ou pontos a desenvolver e o que que isso pode te atrapalhar, te ameaçar na tua carreira. Então, por exemplo, se eu colocar lá que uma das minhas forças é comunicação, o que que isso me abre de oportunidades na minha carreira, de atividade? Ah, Raquel, eu posso dar aulas, eu posso ser coach, eu posso trabalhar com RH, eu posso trabalhar como comercial, como CX, enfim, uma série de oportunidades para quem gosta de se comunicar bem, palestrante. Então é isso que eu quero que você faça. Outra coisa, se você é aquele profissional que adora pegar uma área toda escangalhada e consertar, talvez trabalhar numa startup seja um sonho para você. Agora, se você é um profissional que ama regra, processo, burocracia, coisas bem desenhadas, talvez trabalhar numa empresa ou pública ou mista seja o melhor cenário e não numa startup. Então, o SWOT serve para ir clareando o caminho. A partir dele, você já entende quais são os nãos que você pode dizer e os sims que você precisa dizer. Então, eu queria que você começasse a semana ou me pedindo a ferramenta ou buscando na internet e respondendo ao Ikigai e ao SWOT pessoal, que você vai ver que já vai clarear muito o seu caminho, né? O Ikigai, ele vai trazer 4 perguntinhas básicas, que é o que você ama fazer, e se você não souber, vai lá na sua infância, que sempre vem alguma coisa. No que você é bom, o que te falam, nossa, você é bom nisso, né? O que te pagam, porque você pode adorar cozinhar, mas não te pagam pra isso. E o que o mundo precisa? Qual é o impacto que você causa no mundo quando você faz aquilo bem, né? Então, por exemplo, eu amo dar aulas. Normalmente as pessoas elogiam as minhas aulas, então eu sou boa nisso. As pessoas me pagam para isso, porque eu dou treinamento, é mais ou menos a mesma coisa. E o que o mundo precisa? O mundo precisa ser feliz na carreira. E quando eu dou uma palestra, normalmente é sobre isso. Então, é esse impacto que eu gero no mundo, né? Então, você vai responder lá essas perguntinhas, tá? O SWOT pessoal, ele vai fazer um raio-x muito honesto do que são as tuas forças para você não se meter onde não deve. Eu já aceitei projetos que no final, quando eu pedi para sair, eu falei, claro, né? Isso aqui era para eu ser extremamente detalhista e eu sou horrível. Eu não sou detalhista. Então, o que eu tô fazendo nesse projeto, gente? Então a gente já evita alguns probleminhas fazendo o SWOT também. Aí depois que você fizer isso, agora sim, você vai preparar o seu currículo para falar com a sua pessoa, né? Então o seu currículo ele não é só um documento morto, um histórico, ele é a narrativa da tua vida. Então a primeira coisa é você deixar no seu currículo palavras-chaves pelas quais você deseja ser encontrado. Então, eu poderia colocar lá abaixo do meu nome Raquel Paiva, treinamento e desenvolvimento, palestras, gestora de carreira, mentora, enfim, as palavras-chave têm que estar ali. Depois, você começa naquele resumo executivo destacando as suas forças. Mas como? Contando uma historinha. Então, eu poderia falar de mim lá, né? Mentora de carreira e de líderes com mais de 20 anos de experiência no mercado executivo, tendo como principais resultados a alavancagem do engajamento da equipe financeira no ano tal. Então, tem que contar uma historinha não muito grande, ali um parágrafo mais ou menos, e que tem essas palavras-chaves. Aí depois, quando eu vou ao longo do currículo ali nas experiências, eu tenho que otimizar para que as oportunidades falem com o meu currículo. Então, eu vou colocar todas as minhas experiências baseadas no quantitativo de resultados. Então, não adianta eu colocar assim, ó, responsável por recrutamento e seleção, responsável por treinamento e desenvolvimento. Isso aí é uma cadeira que eu estou descrevendo. Se eu tirar a Raquel e colocar outra pessoa, fica igual. Então, na verdade, eu tenho que descrever ali.
Enquanto responsável por recrutamento e seleção, implementei uma ferramenta chamada GUP, que otimizou o processo de 45 dias úteis para apenas 17 dias, causando um NPS de mais de 80% dos meus clientes internos. Isso é um resultado. Você pode contar na história, ou você pode, ao final de cada bullet que você colocou responsável por, você fazer um destaque assim, principais resultados. E aí colocar as tuas entregas ali. Claro que você não vai fazer isso desde quando você era estagiário. Deixa para fazer isso nos últimos cargos, quando você já era líder, já era consultor, né, já tinha projetos mais relevantes. Mas o importante é, o currículo precisa contar uma história, ele não pode ser só bullets, porque senão não tem graça, ninguém quer ler isso, entende? Então ele é um documento que precisa ser vivo, tem que estar sempre atualizado também. Senão, na hora que eu falo lá pro meu coach assim, vamos atualizar o seu currículo, ele fala, meu Deus, desde 1930, porque ele não atualizou nunca, né? Então precisa estar sempre atualizado. Ai, mas Raquel é muito chato. É muito chato comer alface, mas a gente come. É muito chato tem que fazer exercício, a gente faz, beber água, enfim, a vida não é só um parque de diversões, né? A vida de adulto, a gente precisa fazer coisas chatas também, né? E aí, depois desse currículo pronto, a gente vai começar a falar um pouco mais do seu LinkedIn, do seu branding. E aí, esse eu vou deixar pro episódio 2 dessa semana, que você vai voltar aqui para saber o que que você faz agora, que já montou o seu SWOT, seu Ikigai, já se achou no mundo, já tem até um bom currículo. Eu queria dizer que disciplina é o que separa quem sonha de quem realiza. Essa é uma frase do Joel J. Você pode ter o melhor propósito do mundo, o teu planejamento mais brilhante do mundo, as ferramentas mais sofisticadas, mas se você não tiver disciplina de continuar, nada disso vai fazer sentido, porque a disciplina é o que vai diferenciar o sonho de uma realidade bem trabalhada, bem executada, né? Ela é o que fica quando a motivação morre, porque lembra que eu falei dos problemas? Nem todo dia vai ser fácil. Tem dia que você fala, hoje eu queria só ser herdeiro, né? Então eu preciso que você mantenha a disciplina de tempos em tempos reviver aí o teu propósito, refazer o SWOT, complementar o currículo conforme você for andando na carreira, para que você não acorde vazio e sem saber o que que você está fazendo aqui. Então, eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje, bem mão na massa, para você aproveitar que a gente está quase chegando no final do ano, já começar a pensar que o ano de 2026 vai ser melhor do que o ano de 2025, ainda melhor do que já foi para você. Muito obrigada. Fique comigo aqui nessa semana falando sobre carreira, ferramentas práticas na liderança e o espelho. E para quem é líder de equipe, você pode sim utilizar o Ikigai e o SWOT pessoal para trabalhar gestão de carreira no seu time e colocar cada um no melhor lugar, na melhor posição para dar mais engajamento e mais resultado para vocês, porque também é ferramenta de liderança, tá bom? Então a gente se vê na quarta-feira. Um beijo grande, fiquem com Deus.